Para o seminário, nós escolhemos o artigo Repetição de estímulos âncora e a natureza das amostras vocais no julgamento perceptivo auditivo realizado por estudantes de fonoaudiologia. O nosso grupo é composto pela Eliana Norman, Yasmin Rodrigues, Juliane Moura, Júlia Silveira Eckert e Verônica Valentim Golembiewski. Introduzindo o artigo, a gente tem a avaliação perceptiva auditiva da voz, mais conhecida como APA. Ela é considerada padrão ouro na avaliação vocal. Ela é amplamente utilizada na clínica e em pesquisas. Ela promove a descrição da qualidade vocal e magnitude do desvio vocal. Ela proporciona a análise da funcionalidade vocal. Ela promove o diagnóstico diferencial das disfonias, o acompanhamento pré e pós-intervenção, que é essencial durante a terapia, e para analisar o resultado da intervenção para as pesquisas, e promove o desenvolvimento do raciocínio clínico. No entanto, ela tem alguns desafios, que o maior deles é a subjetividade, porque é suscetível a erros aleatórios e sistemáticos. Alguns fatores que interferem nesses desafios são a experiência do avaliador, porque cada um escuta de uma maneira, o tipo de tarefa da fala, o protocolo utilizado na avaliação, os vieses cognitivos, o uso ou não de estímulos âncoras, que é o que o trabalho vai analisar, e a fadiga auditiva e a falta de atenção dos avaliadores. Já a importância dos estímulos âncora, eles vão servir como referência externa para calibração perceptual. Eles ajudam a reduzir a variabilidade entre os avaliadores, então vai nivelar ali o ouvido, no caso, de quem está escutando, para eles entenderem que uma voz rugosa é assim, uma voz soprosa é assim, e poderem avaliar de acordo com isso. A complexidade das amostras vocais. A voz humana, ela pode conter múltiplas dimensões, ela pode ser rugosa e soprosa ao mesmo tempo. Não é apenas uma opção, a gente é complexo e as disfonias muitas vezes têm associação de diferentes fatores. E quanto maior a dimensão dessa dificuldade, mais difícil vai ser identificar qual é o desvio predominante. Algumas dimensões são facilmente identificadas quando, principalmente individualizadas, assim, a voz é apenas soprosa, é fácil de identificar, ela é apenas rugosa, é fácil de identificar. Já o treinamento e experiência do avaliador, os avaliadores experientes são com mais de 13 anos de prática ou igual a 3 anos de prática, tem maior concordância perceptual. A análise de diferentes avaliadores com esse mesmo tempo de prática geralmente chega no mesmo resultado de análise. Avaliadores inexperientes necessitam de treinamento estruturado, por isso os estímulos âncoras são úteis. Os estímulos âncoras aceleram a curva de aprendizado e esse nivelamento, e a repetição dos estímulos âncoras durante a avaliação reforça a percepção e reduz a fadiga auditiva e mantém maior atenção. O objetivo desse estudo foi, primeiro, verificar o efeito da repetição de estímulos âncoras na precisão do julgamento dos estudantes, analisar a relação entre o número de dimensões vocais na amostra e a acurácia, investigar a relação entre o tipo de desvio vocal predominante e a acurácia. As hipóteses do estudo. A repetição de âncoras aumenta a acurácia e a confiabilidade. Amostras com mais dimensões vocais reduzem a acurácia. Diferentes tipos de desvio vocal, como soprosidade, rugosidade e tensão, são identificados com diferentes níveis de precisão. Já a relevância clínica e científica. Os resultados podem orientar o melhor treinamento perceptual dos futuros fonoaudiólogos, contribui para a padronização de protocolos de avaliação vocal, o que é essencial para as pesquisas, oferece insights sobre fontes de erro sistemático na APA e apoia a prática baseada em evidências na área da voz. Sobre os métodos estatísticos, então, para começar a entender como a análise estatística foi construída, o primeiro passo foi a verificação do pressuposto de normalidade. Então, foi utilizado o primeiro teste de Shapiro-Wilk, que ele é um teste que foi importante para definir todo o fluxo da análise, né? De modo que auxiliou, então, na decisão da escolha entre teste paramétrico e os testes não paramétricos.
Bom, sobre os testes paramétricos então utilizados. Aqui foi utilizado o teste T de Student, que ele vai ser então para amostras independentes e ele vai ser para comparar as médias dos dois grupos. Então, o objetivo dele foi verificar se há diferença entre as médias de acurácia dos dois grupos, ou seja, se é estatisticamente significativa essa diferença entre os dois. Bom, esse teste levanta duas hipóteses. A primeira será: não há diferença nas médias, ou seja, não rejeito H0, ou se há diferença nas médias se eu rejeito H0, com o nível de significância adotado no estudo de 0,05. Sobre testes não paramétricos, aqui foi utilizado o teste Whitman-Whitney. Ele então compara distribuições e não médias. Ele é adequado para distribuições quando elas não são normais. Então, é ideal para variáveis ordinais. O exemplo disso utilizado no estudo foi para a variável dimensões vocais. Também foi utilizado medidas de confiabilidade. Ele mede o quanto dois avaliadores concordam, então ele vai ser uma medida de concordância. Também foi utilizado a ANOVA, de comparações múltiplas. E vai ser uma medida para comparar condições relacionadas. Então, exemplo disso foi a avaliação de acurácia entre vozes 1D, 2D e 3D. Também foi utilizada a regressão linear múltipla. A regressão linear é onde identificamos, então, os preditores. Então, exemplo disso foi: quanto mais complexa a voz, menor o acerto. E depois, não menos importante, foi utilizado também a ANOVA, univariada de efeitos mistos, que ela é a comparação pré e pós-fadiga. Então, aqui foi identificado que a fadiga não alterou significativamente a acurácia, e aqui testamos se a fadiga muda ou não o desempenho. O exemplo disso, então, foi: mesmo após alcançar essa acurácia, não caiu de forma significativa. E eu vou apresentar os principais resultados do artigo. Então, sobre a acurácia e a confiabilidade. O primeiro achado importante é que os dois grupos, o com e o sem repetição das âncoras, apresentaram uma acurácia muito semelhante na tarefa de identificar o desvio vocal predominante. Então, o grupo com repetição das âncoras teve uma acurácia média de 54,65%, enquanto o grupo sem repetição ficou em 52,29%. Uma diferença que não foi estatisticamente significativa. Isso mostra que a repetição das âncoras não aumentou a precisão dos julgamentos. Por outro lado, quando olhamos para a confiabilidade intra e interavaliadores, o grupo que não repetiu as âncoras apresentou valores de capa significativamente maiores, embora ainda classificados como concordância mínima. Ou seja, as âncoras melhoraram a consistência, mas não tornaram o julgamento mais correto. Então, sobre a complexidade das amostras vocais. O estudo também analisou o impacto da complexidade acústica da voz, e a maior parte dos estímulos possuíam duas dimensões vocais simultâneas. O resultado mais claro foi que quanto mais dimensões presentes, menor a acurácia dos avaliadores. A complexidade explicou de 12 a 16% dos erros sistemáticos, mostrando que estudantes têm mais dificuldade quando o sinal vocal envolve múltiplas características, como a soprosidade associada à tensão à rugosidade. Então, a acurácia também variou conforme o tipo de desvio. A soprosidade foi a característica mais facilmente identificada, seguida da rugosidade. E a tensão vocal apresentou a pior acurácia, reforçando que é uma dimensão perceptualmente mais complexa. Então, de forma geral, o estudo mostra que o uso de âncoras ajuda na consistência, mas não melhora a precisão, e que a natureza acústica da voz exerce forte influência no desempenho dos estudantes. Esses achados, então, reforçam a necessidade de treinamentos graduais, começando por estímulos simples e avançando para sinais mais complexos. Boa tarde, eu vou falar sobre a discussão do artigo. O artigo é sobre avaliação perceptiva auditiva da voz, ou também conhecido como APA. O APA, na verdade, é quando a gente avalia a voz de uma pessoa só pela escuta, sem nenhum outro complemento, sem nenhum outro objeto, né? Ela é muito usada na fonoaudiologia, porque ela é bem prática, e ela ajuda a identificar problemas como soprosidade, rugosidade, tensão. O problema da APA é que ela é muito subjetiva. Então, uma voz, eu posso estar escutando uma voz, tu pode estar escutando outra, e assim a gente
a gente não consegue chegar muitas vezes em um acordo, em um consenso, né? Vai depender muito da percepção de quem que está ouvindo. Por isso que os avaliadores que não têm muita experiência, eles podem errar mais. E esse estudo ele foi feito com estudantes de graduação e com fonoaudiólogos formados já na voz, já formados há mais tempo, né, já com mais experiência. Então, esses estudos, né, eles mostraram que ele precisa de ter um certo treinamento para criar referências internas, como se fosse assim, uma memória auditiva que ajuda a reconhecer cada tipo de desvio vocal, no caso, né? E para ajudar nisso, existiram as âncoras auditivas. São vozes de exemplo, para dizer assim, sabe? Elas servem como um modelo para o aluno comparar e calibrar a escuta. No estudo em questão, né, no artigo, repetiram essas âncoras e não aumentou muito a qualidade de acertos, mas deixou as avaliações bem mais consistentes. A tarefa em questão usada, né, na pesquisa foi a emissão sustentada da vogal E, que facilitou observar a fonte da voz sem interferência da fala articulada por causa da laringe, por causa que a gente tinha mais contato com a laringe. Os resultados mostraram que os alunos acertaram cerca de 50%, o que é o normal, o que é o esperado para alunos de graduação, enquanto que os profissionais da área da voz, eles acertaram cerca de 70%, que também é o esperado para profissionais já mais profissionais formados, no caso, né? A psoprosidade, ela foi o desvio mais fácil de se identificar, enquanto que a tensão foi o mais difícil. Além disso, teve várias vozes com vários desvios ao mesmo tempo, né? Foram mais difíceis de classificar do que as vozes com um desvio único, por exemplo. Mesmo sendo uma avaliação longa, a fadiga ela não afetou os resultados, deu tudo certo. E, no geral, o estudo reforçou, né, que o treinamento auditivo deve começar cedo na graduação, começando com vozes simples e depois aumentando a complexidade. As âncoras ajudam, mas elas não substituem o treino contínuo também. Então, falando um pouquinho agora, né, da conclusão, com base nos resultados desse estudo, estatisticamente falando, a gente pode dizer que a repetição dos estímulos âncoras foi eficiente para aumentar a confiabilidade entre os avaliadores. E isso significa o quê? Que eles passaram a confiar muito mais entre si. No entanto, isso não significou um aumento na acurácia, né? Que é o acerto real do diagnóstico vocal. Outro achado muito importante foi a influência direta da complexidade das amostras vocais, que foi quanto maior o número na dimensão da voz, menor a acurácia dos estudantes, mostrando que vozes mais complexas são significativamente mais difíceis de serem avaliadas. Além disso, entre outros tipos, né, de desvios analisados, a gente viu que a soprosidade foi assim, muito mais fácil de ser analisada, enquanto a tensão foi mais difícil, indicando que algumas dimensões vocais exigem um treino mais perceptivo e refinado. Clinicamente, esses estudos eles mostram para a gente que as âncoras são ferramentas, né, muito importantes para padronizar a escuta, mas não substituem o treinamento contínuo e progressivo. Por isso, o estudo reforça tanto essa necessidade de um ensino mais estruturado, de ter uma avaliação perceptiva auditiva, com variedade de estímulos, um aumento gradual da complexidade, um feedback contínuo, que, no caso, isso contribui muito mais para a formação de fonoaudiólogos mais preparados para a prática clínica.